Boa noite, pessoal. A gente está aqui numa aula especial, uma palestra extra sobre português jurídico, aspectos práticos. A gente tem duas convidadas hoje. A primeira é Tátina Dias, que já é a mentora aqui de tradução jurídica da Mentoria Viver de Tradução. E hoje ela vai falar juntamente com a Andrea sobre esse assunto, Andrea Albuquerque, que é advogada. Eu vou falar aqui um pouco de cada uma. A Tátina é graduada em Tradução e Interpretação, pós-graduanda em Direito dos Contratos, especialista em tradução jurídica, já fez muitos cursos aí, e ela também tem capacidade de redação jurídica e domínio de terminologia específica. E a Andrea Albuquerque é formada desde 1993 em Direito pela Universidade Mackenzie e também é qualificada e especializada em tradução jurídica. Então, hoje elas vão falar aí sobre o português jurídico e como é que a gente pode usar isso na nossa profissão como tradutores. Então, a palavra está com vocês. Obrigada. Pode começar, Tátina. Ela está aí? Eu acho que ela está aqui, sim. Cadê? Não, ela deu uma sumida, então pode ir começando aí, André, logo. Quer que eu ensine? Bom, vamos lá. Compartilhar a tela, eu sempre me perco aqui. Como é que eu faço? Share screen. Vai dar para compartilhar a minha? Pode. Tá. Só um instantinho, sempre dá um... Só mais um instantinho. Eita! Você não está achando o botão? Qual é o problema? Share screen. Ele não está me jogando pro Chrome. Você tem que selecionar compartilhar a tela e você escolhe aqui a primeira opção, né? Screen, tela, e aí clica no botão Share. Você fez isso? Agora deu. Então, tá, mas não Agora era isso tá que eu ótimo. queria ver. Aí você escolhe aí a aba que você quer. Vamos lá. Já dá para ver? Sim. Então, vamos lá. Bom, prazer, boa noite a todos. Obrigada, Juliano, pelo convite, tá? Então, eu vou passar algumas coisas de tradução jurídica para vocês. Primeira coisa, eu tenho um pouquinho mais de curso do que o Juliano falou, né? Tem aí um pouquinho e diversos outros cursos no meio do caminho. Então, assim, a vida foi rodando, e aí eu acabei na tradução, acabei em idiomas, embora não tenha parado de advogar, continuo dando aula de idiomas, então vira, assim, uma mistureba bastante doida, bastante maluca. Então, vou falar um pouquinho de direito, tá? Todos nós vivemos todos os dias, todas as horas, uma situação jurídica. Por exemplo, a Tátina está nesse momento tendo um problema jurídico com a operadora dela de internet, que o cabo quebrou, não sei o que aconteceu, ela está numa situação jurídica. Quando você entra no supermercado, você acabou de entrar em uma relação jurídica também. O que acontece? Você tem um contrato não escrito com o supermercado dizendo o quê? Que você pode transitar no mercado e comprar aquilo que você quiser, desde que você pague o preço que está na gôndola, que está no produto. Então, nós estamos mexendo com o direito, por mais que isso às vezes apavore a pessoa, nós estamos mexendo com o direito o tempo todo, a toda hora. Tá? Existem direitos, existem obrigações, mas o direito em si é a toda hora. Se agora, por exemplo, acabar a minha luz, eu vou brigar com a concessionária de luz. Por quê? Porque meu direito é ter a luz. Eu tenho que ter a luz acesa agora, tenho que ter internet agora para poder fazer as minhas coisas. Vamos pegar uma definição aqui de direito, que é de um jurista. Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Direito é um conjunto de normas de conduta social imposto coercitivamente pelo Estado para a realização da segurança, seguindo os critérios da justiça. Então, o que nós temos aí? Um conjunto de regras jurídicas.
law, legal system, é o que nós temos, tá? Normas da conduta social. Existe também o poder de um sujeito exigir a prestação de um dever por parte de outro, um direito subjetivo, tá? A gente chama isso de right, é meu direito, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente pode fazer pergunta, pode interromper, pode colocar no chat que o Juliano me chama. Eu acho que depois de uns 15 minutos eu posso ver se tem alguma coisa no chat, aí te aviso. Tá, joia? Ideal de justiça, ou seja, direito como justo. Nós temos várias noções diferentes que a gente acaba dando o nome de justiça. Nós temos direito, justiça, ética, moral, tá? O ideal de justiça, ele entra muito na nossa moral. Direito como uma coisa justa, porque nem sempre o que é justo é jurídico, nem sempre o que é moralmente correto é jurídico, e vice-versa, nem sempre o que é jurídico é moralmente correto, tá? E aqui tem algumas definições, fair, fairness, equity, atenção a esse conceito da common law, a gente já vai falar sobre isso. E o direito também é um setor do conhecimento humano que investiga e sistematiza os fenômenos jurídicos, ou seja, é o direito como uma ciência ou como um ramo de conhecimento. Então, é chamado de jurisprudence. E tomar cuidado que esse é um falso cognato. Jurisprudence é um sistema legal ou jurídico. Por exemplo, Roman jurisprudence é o direito romano, tá? Nós chamamos de direito romano. Depois, se o Juliano quiser, eu passo o slide para ele e ele divulga para vocês. Esse site que está aqui, que vocês estão vendo, migalhas.com.br, até Law English, vocês vão achar muito material de tradução, de conceitos, de falsos cognatos, vocês vão achar bastante, tá? Vamos seguir mais um pouquinho, ó. Você vê que muitos dos que eu peguei aqui são desse site Migalhas. Então, ó, Law English, tá vendo? Law English, Law English. Então, vocês podem depois consultar tudo isso e ver as diferenças, enfim, o que vocês conseguem aproveitar daí. Em termos de livro, eu falo livro porque a gente está na época da internet, eu comecei a acessar a internet com... Não era internet, eu nem lembro o que era, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 50. Eu ainda sou da época do livro. Então, aqui embaixo tem alguns livros, algumas indicações de livros, não é nada que vocês precisem comprar, tá? Mas são algumas indicações de livros para que vocês possam saber um pouquinho mais, sem curiosidade, consultar, tá? Porque, na verdade, tem 2 livros depois que eu recomendo fortemente. Você falou, só uma pergunta, você falou que jurisprudence não é jurisprudência? É isso? É direito, então? Em inglês, é direito. Vamos falar o que é a diferença diferença não, o que é jurisprudência? Sim. O que é jurisprudência? Deixa eu ver se... Juliano, tá num bom ângulo aqui, que eu não tô vendo a Pode tela. botar mais para cima um pouco a câmera. Melhorou? Melhorou, dá para ver. Melhorou? Sim. Então é o seguinte, gente, essas são as instâncias, isso é como funciona o sistema judiciário brasileiro. Aqui eu tenho o juizado especial civil, aqui eu tenho a justiça comum. Justiça comum é onde vai parar tudo que a gente faz. É ação de despejo, é ação porque um cara bateu no seu carro, é ação porque você tem um vizinho ali que está te chateando, está com som alto, vai tudo cair aqui. Nós temos a Justiça do Trabalho, como eu estava brincando, se eu quisesse processar o Juliano para conseguir um vínculo, né, de uma CLT, eu entraria na Justiça do Trabalho. E aqui eu tenho a Justiça Federal. Esses crimes que a gente vê, político cometer, crime de colarinho branco, crimes contra a Receita Federal, enfim, eles vêm para cá, para a Justiça Federal, tá? Aí, quem perde pode recorrer, a gente chama de recurso. Esse recurso, ele é julgado no Juizado Especial Civil, pelo Colégio Recursal, pela Justiça Comum, pelo Tribunal de Justiça, Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Justiça Federal, Tribunal Regional Federal. As decisões que emanam desses órgãos, depois esse aqui sobe para o Tribunal Superior do Trabalho
E daqui pode ir para o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Daqui do Tribunal de Justiça também vem para cá. Daqui vem para cá. As decisões emanadas por esses órgãos chamam-se acórdão. Acórdão. Vamos ver se dá para ver aqui. Acórdão. Tá? E o conjunto, aliás, qualquer decisão que você pegue para tomar como exemplo, chama jurisprudência. E como que a jurisprudência mexe com a vida da gente? Quando uma situação de vida começa a acontecer, tá? Por mudanças da sociedade, e a sociedade começa a querer essas mudanças, isso impacta nos juízes, tanto nos juízes, aqui embaixo é sentença, gente, nessa parte aqui de baixo. Os juízes aqui proferem sentenças, esses aqui proferem acórdãos, que é a mesma coisa que jurisprudência. Então, quando a sociedade pede uma mudança, vou até pedir permissão tocar num tema delicado, né? A união afetiva, que aliás não é delicado, é normal. A união afetiva. Há muitos anos não se reconhecia isso. Hoje se reconhece. E a partir da jurisprudência dos tribunais, o que começa a acontecer? A gente começa a fazer pressão à sociedade para que o legislativo crie uma lei que atenda aos interesses da sociedade, não aos interesses deles. Eles são os nossos representantes. Então, Juliano, isso é jurisprudência. São as decisões que são emanadas, são proferidas por esses tribunais aqui, e elas têm tanto poder de mudar a vida da gente, que para um processo chegar no Supremo Tribunal Federal, ele tem que ter impacto nacional. Tá? Então, se você brigou com seu vizinho porque teve uma gritaria, porque deu uma festa com um som alto, isso aqui nunca vai chegar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque tem que impactar o Brasil inteiro. Qual é, por exemplo, um tema que impacta o Brasil inteiro? Aborto em caso de anencefalia, aborto em caso de estupro, estou pegando temas assim que eu estou me lembrando, taxa de juros da TR é outro assunto importante, porque taxas de juros da TR vão impactar o Brasil inteiro. Agora, minha briga com meu vizinho não vai impactar o Brasil inteiro. Tá? Só se for uma briga muito grande, né? Então, a pena para tudo quanto é lado. Senão não interessa. Você falou de jurisprudência e tal, que dá margem a decisões. Eu me lembrei da palavra precedente. Tem a ver com isso? Precedente para alguma coisa? Tem. Precedente é justamente o que a palavra está dizendo, né? A gente vai procurar alguma coisa que já aconteceu, tá? Embora isso seja mais comum no direito, na justiça americana, não é tanto no nosso. Tá? Mas a gente costuma citar, aliás, eu costumo ler em decisões conforme os precedentes dessa corte, etc, etc. Tanto que, por exemplo, o Tribunal de Justiça ele é composto de câmaras. Tá? Se o meu processo sobre determinado assunto cair em uma determinada câmara, eu já sei como ele vai ser julgado. Aí o que eles vão falar? Conforme precedentes desta Câmara, conforme jurisprudência que domina esta Câmara, domina o pensamento dos desembargadores, aqui é juiz, tá? Aqui é desembargadores, aqui ministros. Então, conforme precedentes, conforme jurisprudência, sim, mas a gente usa muito mais jurisprudência, Juliano, do que precedente. Precedente é usado mais no inglês jurídico. Ah, tá. E é interessante que essa nomenclatura que você falou dos juízes, desembargadores e ministros, em inglês também existe essa diferença, né? Que é interessante ouvir outra palestra em inglês falando exatamente sobre isso. Só para avisar também que a Tati não voltou, viu? Ah, tá. Tatiana quer assumir daqui? Não sei se ela assistiu o que é que você falou tranquilo. até agora. Não, pode ir, Tatiana. Não, pode continuar.
Vamos lá, então me dá uma força aqui, tá? Tá bom. Pode abaixar a câmera agora, viu, André? Se você Vamos quiser. lá. Tá bom assim? Não tô te vendo. Fala de novo. Tá bom assim? Tá ótimo. Então vamos lá. Essa aqui é uma brincadeirinha, direitos da vida real. Como é que funciona um processo? Tá? Deixa eu tirar essa linha daqui. Vocês estão conseguindo ver um monte de gente brigando? Sim. Tio, a Maria pegou meu brinquedo e não quer me devolver. É a petição inicial, é o pedido que nós fazemos para o juiz. Então, por exemplo, aqui na Justiça Comum, eu peço para o juiz despejar alguém que seja na minha casa por falta de pagamento. Tá? Então, brincando de novo, né, na casa de alguém, o que o tio fala, né? Maria, vem cá, me conte o que aconteceu. É a citação do réu. O réu ele tem que ser chamado ao processo para quê? Para exercer os direitos dele, exercer os direitos de defesa dele. Tá? A gente chama de legítimo processo legal. Aí, o que a Maria vai responder? Que ela contesta. O nome dessa peça judicial é contestação. Pai, é mentira dele. Inclusive, a babá viu tudinho. Vixe, quem é a babá? Babá é uma testemunha que foi arrolada, foi chamada para o processo. Então, a gente já está no meio aí de um monte de termo técnico. Aí, tio, a babá falará o que a Maria quiser por serem amigas e é sua empregada. Vixe, está impugnando a testemunha. Na verdade, a gente chama de contradita de testemunha. O que é essa contradita? É quando a testemunha ela é parente, amiga íntima, quando tem interesse no caso, tá? Aí a gente tem a sentença. Maria, devolva logo esse brinquedo. É uma sentença. Né, o juiz, que é o tio aqui, tio de um, pai de outro, mandou devolver o brinquedo. Ah, pai, me deixa brincar só mais um pouquinho. Embargos protelatórios. Na verdade, o nome disso é embargos de declaração. Serve quando uma sentença ela não está clara, quando ela precisa ser melhor explicada. Mas quando a gente entra com esse tipo de... não chega a ser recurso, a gente pede uma explicação para o juiz, e o juiz viu que a gente quis ganhar tempo, o que acontece ali embaixo? Se não devolver agora, corta a sua mesada. Esse artigo ele já caiu, nós temos um outro regramento, que é o novo Código de Processo Civil, mas existe uma multa se você propuser esses embargos protelatórios. E aí, o que a menina faz? Ah, pai, vou falar tudo para minha mãe. Apelação para a instância superior. Então, ou a Maria estava aqui, aqui, aqui ou aqui, e ela falou, vou apelar, vou pedir para a mamãe resolver, ou vice-versa. Então, brincando, é assim que funciona o direito. Uma petição inicial é um pedido, o réu tem que ser chamado, a gente fala réu não é em sentido criminal só, tá? Depois tem a contestação, é o direito de defesa do réu, e se tem uma audiência, ele pode chamar, os dois lados podem chamar testemunhas, arrolar testemunhas. Se tiver algum problema com essas testemunhas, nós impugnamos, nós contraditamos essa testemunha. Tem umas variantes de processo aí no meio, mas o juiz dá a sentença. Você pode opor embargos de declaração. Se o juiz julgar que são protelatórios, você toma uma multa, mas aí você pode apelar. Deu para vocês entenderem mais ou menos como acontece a coisa? Alguém quer fazer Achei ótima a ilustração. Roubada. Roubada. Posso prosseguir aqui? Pode. Vamos lá. Aqui, eu acho que eu vou acabar me alongando muito, e Juliana, eu achava melhor disponibilizar os slides para eles, porque senão eu vou roubar o tempo da Tatiana. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei como funciona o Poder Judiciário nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de tradução em inglês, e vocês precisam entender como funciona nos Estados Unidos, porque os países não têm institutos.
Instituto é como a gente chama uma ação, uma apelação, uma contestação. Eles não têm os institutos iguais ao nosso. Tá? Isso a Tati, ela tem uma explicação boa para isso. Não quer entrar agora para explicar, Tati, a diferença dos tipos de sistema de lei? Eu acho que ela caiu novamente, que ela sumiu aqui da lista. Tadinha. Quando ela voltar, a gente imediatamente coloca ela para explicar isso. Vai. Tá, joia. Tá? Então, eu passei um pouquinho a tela, só para a gente dar uma lidinha aqui. Os juízos federais são os juízos de primeira instância ou comarca. Comarca, o que a gente entende por comarca? Comarca é uma cidade grande o suficiente para abranger um fórum. Então, uma cidadezinha de 10 mil habitantes não vai ser comarca, ela vai estar ligada a uma outra cidade nesses termos judiciais. Vou dar um exemplo prático. Araçariguama é uma cidade do estado de São Paulo que não tem população suficiente para ter um fórum. Então, os processos de Araçariguama são julgados numa outra cidade chamada São Roque. Tá? Então, vocês recebendo esse material depois, vocês vão ter uma noção de como funciona o sistema judiciário fora. Tá? Eu quis dar uma noção de como ele funciona aqui dentro também. Olha aqui a coincidência, né? No topo do sistema de juízos federais fica a Suprema Corte dos Estados Unidos, composta de 9 ministros, mesma terminologia, judges, que tratam dos casos de maneira conjunta. É o que eu tinha falado do acórdão, eles entram em acordo, tá? Vamos passar um pouquinho. E no Brasil? Brasil essa palavra é bem interessante, né? Justice significa o ministro, né? Aqui no Brasil. Exato, exato. Aqui justice é justiça. Né? Não, pode ser justiça ou pode ser ministro, né? Dependendo do contexto. Sim, na hora de traduzir é o falso cognato, né? Na hora de traduzir, a gente não vai traduzir como justiça, a gente vai entender os ministros. É por isso que a gente vê naqueles seriados, né? Nos filmes norte-americanos, a gente vê, nossa, mas tem uma corte para julgar uma multa de carro, não sei se vocês já viram isso. Tem. E aí, o que os Estados Unidos fazem? Eles usam os precedentes. Aí você fala para mim, mas André, eles não têm lei? Tem lei, eles têm Constituição. Cada estado tem o seu sistema de julgar, que é diferente no Brasil, tem as suas leis, tá? E cada estado define, enfim, o modo como certas leis vão prevalecer, ou se vão prevalecer os costumes. Então, é por isso que a gente vê em filmes norte-americanos negligência médica, multa de trânsito, enfim, a gente vê tudo que é situação e muitas vezes tem um júri e fala, nossa, que é isso? Muitos casos que no Brasil não chegariam perto disso, não chegariam a isso. Por exemplo, no Brasil, multa de trânsito, qual é o nosso recurso? Detran. A gente pode ir para o judiciário também, mas a gente vai para o Detran primeiro. Lá não, lá eles vão para vai para o fórum. Deixa eu ver aqui um que eu tinha. Vocês estão vendo aqui, primeira, segunda, terceira, quarta linha? Deixa eu achar o negocinho aqui. Achei. Só mais um instantinho. Estou tentando achar a caneta aqui. Aqui. No entanto, a maioria, ainda bem que eu não sou arquiteta, das disputas legais são resolvidas antes do caso chegar, a julgamento por júri. Por moção parlamentar ou por acordo. A gente ficou linda assim. Então, a gente vê muitas vezes nos filmes dos Estados Unidos a pessoa que cometeu um homicídio, aprontou alguma coisa muito pesada, e a gente vê sempre o promotor, né? A promotoria oferece o acordo tal, oferece isso, oferece aquilo. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, a gente só tem a delação premiada, tá? E nós temos também
no sistema do juizado especial civil, se é um crime, que não é crime, é chamado de contravenção. Contravenção é um crime de menor potencial danoso. Então, um crime de menor potencial danoso, fazer ruído, botar o som alto. Todas as vezes que o meu vizinho colocava som alto e chamava a polícia, não é caso de prioridade. Eu falava, vai ser quando eu matar o vizinho, né? Aí vocês vão chamar a viatura. Então, é casos de pequenos, pouca coisa. Cai no juizado especial civil, e aí a promotoria, sim, oferece um acordo. É a famosa, muita gente fica revoltado, mas enfim, é o famoso pagar cesta básica. O tribunal manda pagar um valor baixo, manda entregar a cesta básica, manda entregar comida em asilo de animal também, enfim, manda entregar produto para asilo de idoso. Então, chega-se a um acordo e a pessoa tem a suspensão da pena. Aí ela tem que ficar por 5 anos sem aprontar mais nada e, dependendo dos casos, ela não pode sair às ruas depois das 9 da noite. Tá? Então, mas isso aqui é completamente diferente do que é proposto nos Estados Unidos. Então, assim, isso jamais vai ser proposto no homicídio. Jamais vai ser proposto no que a gente chama de lesão corporal grave. Jamais vai ser proposto assim. Então, são institutos semelhantes, mas as bases, as raízes deles são diferentes. Agora, deixa eu ver como é que eu saio dessa telinha aqui. Como é que eu saio desse lápis? Juliano, me ajuda? Aperto nele de novo? Sim, tenta fazer isso. Então aperta no ESC, sei lá. Agora, Eu não sei, onde é que você achou esse lápis? Boa pergunta. Deixa eu fechar aqui e ver se funciona. Funcionou. Foi só fechar. Mais um instantinho, me perdoem. Mas os riscos, eles estão... Eu acho que se você clicar em cima do risco e deletar, ele deleta o risco, não? Mas não tem problema, se precisar, depois eu refaço. Você só Não, ignora. mas aí fica um pouco feio, né? Eu acho que se você clicar em cima desse risco e apertar no del, não dá para fazer isso? Vamos ver. Não. Eu também não sei como é que tira. Ou então você para de compartilhar e depois volta a compartilhar de novo, só para ver se ele some. Vamos tentar Vamos ver isso. se dá. Para de compartilhar. Não, ficou. Não, você não parou de compartilhar. Para de compartilhar a tela, para de compartilhar. Vai lá em compartilhar e bota parar compartilhamento, alguma coisa assim. No meio da tela, na parte verde, você não está vendo? Não, você tem que parar de compartilhar a sua tela. Tem que voltar aqui à reunião. Para mim, ela está aparecendo como não compartilhada. Não, mas a gente está vendo sim, tua tela. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Não está compartilhada ainda, é estranho. Eu até te tirei aqui do papel de co-host para ver se dava, mas... Então vai, pode continuar dessa forma. Então, vamos lá. E no Brasil? O que acontece no Brasil? O Brasil é uma república federativa. A sua lei maior é a Constituição Federal de 88, que já conta com diversas emendas, ao contrário da Constituição dos Estados Unidos. E abaixo da Constituição, temos outras normas. É chamada pirâmide de Kelsen. Vocês conseguem ver em cima? Norma fundamental é a Constituição. Tá? Depois nós temos aqui a Constituição Federal e tratados internacionais. Aí a gente tem emendas constitucionais. São só um essas minutinho, emendas... André, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Tá. Pronto, eu compartilhei minha tela, eu acho que tirou a tua, né? Tirou. Agora eu vou parar de compartilhar a minha tela. Pronto, agora você pode compartilhar a tua novamente. Aí eu acho que vai ficar legal. Saiu, você é um mestre.
Uma pessoa sugeriu aqui no chat. Pronto, voltou, agora tá ótimo. Parabéns que eu de tecnologia sou nada. Então, a gente tem essas emendas constitucionais que elas vêm para adicionar coisas à Constituição. Aí a gente tem leis complementares, por exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal. Para baixo a gente tem leis ordinárias, medidas provisórias, tratados, temos decretos, embaixo resoluções e portarias. Tá? E, na verdade, em cima de tudo isso está a palavra da mãe da gente, né? O que a mãe da gente manda, a gente faz e fica quieto. O que acontece? Quando a gente tem uma briga entre normas, a gente vai ver qual delas vai prevalecer, se ela está no mesmo patamar. Então, essa pirâmide de Kelsen, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque ela é usada em todos os sistemas jurídicos. Todos têm algum tipo de hierarquia. Tá? A nossa ganhou esses nomes, tá? Mas em outros países existe uma hierarquia. Eu já vou falar como funcionam os precedentes nos Estados Unidos. Essas aqui são indicações bibliográficas que eu dou de coração para vocês, sabe? É uma coisa assim que me fez deslanchar na carreira. Português no Direito, do Ronaldo Caldeira Xavier, eu tenho o livro desde a época de faculdade, e o de Plácido e Silva, que é bem mais carinho, vocabulário jurídico, e aqui ele tem que estar atualizado com o novo Código de Processo Civil. Com esses dois livros, vocês vão ter todo o vocabulário que vocês precisam em português, para vocês entenderem os institutos jurídicos, tá? Sem entender o instituto jurídico, como é que funciona uma lei, como o Juliano falou, né, o que é jurisprudência, a gente não vai conseguir fazer uma boa tradução, porque a gente não vai conseguir tentar chegar perto, tá? Isso aí era porque eu ia compartilhar o tempo com a Tátina, tá? Ficam aí os meus contatos se alguém precisar de alguma coisa, mas eu queria ir para uma coisinha mais interessante, Juliano, se você me permite. Sim, será que a gente pode abrir um pouquinho para perguntas, se o pessoal quiser Pode, interagir? quantas forem. Então, pessoal, vocês têm alguma pergunta, podem abrir aí o microfone e falar também, viu? Se quiserem. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Sim, claro. Eu queria saber o seguinte, a gente viu aí uma expressão no curso que a Tátina está fazendo, em latim, né? E não é incomum o advogado precisar conhecer alguns termos que são muito utilizados ainda hoje no latim, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, até no Brasil, tal, sobre aquilo que até as pessoas falam pejorativamente como latinório dos juristas, né? Então, assim, qual é a importância que vocês veem ainda hoje saber um pouquinho, pelo menos, alguma coisa do latim? É o seguinte, bom, o nosso direito veio do direito romano, tá? Deu um monte de voltas até chegar aqui, mas nós partimos do sistema romano de leis. Então, a gente chama isso de brocardo, fica feio, né? Brocardo, deixa eu abrir o chat aqui, de novo, Juliano, me help, que eu não consigo nem ver tá aqui, talking, achei aqui. Se você parar de compartilhar, eu acho que fica mais fácil também. A tela. E agora, new share, pause share. Isso. Melhorou. Agora deixa eu achar o chat aqui. Você parou de compartilhar? Eu ainda não vi que você parou. Mas espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Me desconecta. Pronto, tá ok, tirei. Ah, bom, tem uma pergunta ali em cima. Se eu posso repetir, quem profere acórdãos? Sim, quem profere acórdãos são, deixa eu mudar aqui um pouquinho a minha mesinha, são os desembargadores, tá? Do colégio de recursão ainda não, são chamados de juiz ainda, tá? São os juízes do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal. Nós ainda temos outras justiças, tá? Eu não quis citar todas, porque isso aqui ia virar uma zona. Nós temos a Justiça Eleitoral, nós temos, por incrível que pareça, a Justiça Desportiva,
tá? E os casos de jogadores de futebol, eles têm que passar pela justiça desportiva primeiro, para depois chegar aqui. Então, Não tem problema. Pode tirar. quem profere acórdãos são os ministros do Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal de Justiça. Tá? E aqui são os Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Aqui eles são ministros. Tá? Então, o desembargador é aqui, é o que a gente chama de segunda instância. Então, a primeira instância são os juízes, a segunda são os desembargadores e a terceira é os ministros. Que não é bem terceira, Juliano, porque a gente chega aqui, ó, e aqui a gente tem uma terceira instância que a gente não tem nos outros. Entendeu? Então, ele pode ser a minha segunda, terceira, quarta, aqui pode ser a minha quinta instância na Justiça do Trabalho, mas vai ser a minha terceira ou quarta. Se não tomar, eu avanço. Tá. Então, a pergunta do Claudionor, o latim ainda é importante? Vamos lá. Como é que é? Latim é muito importante. Um exemplo que eu dou para vocês é... Alguém sabe o que é habeas corpus? Já ouviram falar, né? Fulano pediu habeas corpus, não sei qual político aí, sei lá, pediu um habeas corpus. Habeas corpus é um instituto, ele está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, e ele diz, o que ele significa? Salve o corpo. Então, sim, nós usamos bastante latim, mas nós não usamos a escrita em latim, nós usamos expressões em latim, que nós chamamos de brocardos. Só vai piorando, né? Pela explicação de uma coisa, vem outro nome. Nós falamos que são brocardos jurídicos. E por que a gente fala difícil assim? Por que nós falamos difícil assim? Nós não falamos difícil, é linguagem técnica. Se vocês forem pegar, vocês tradutores forem pegar um manual para, sei lá, montar um liquidificador, o que vocês vão ver ali? Linguagem técnica. Só que aquela é mais acessível do que essa daqui, do que tudo isso que eu estou falando. Por isso, até que eu comentei com o Juliano, eu estou querendo fazer, no começo do ano, um curso de direito, lançar um curso de direito para quem não é advogado, para que vocês possam entender melhor essa zona, essa vida que a gente tem em sociedade e poder se mobilizar melhor. Vamos voltar para o latim. Tem várias palavras que a gente usa. A gente tem habeas corpus, a gente tem também previsto na Constituição habeas data. Tá? Cadê? Outra expressão que eu lembro agora é o data venia, né? Também. Data venia. Ixi, isso aí a gente pode... Data venia significa o quê? Respeitosamente, eu discordo de você. Data venia. Então, praticamente é um venhamos e convenhamos. Assim, eu estou conversando com você, mas eu não concordo. Venhamos e convenhamos. A gente tem habeas data. O que é habeas data? Em latim, data quer dizer dados. Então, o habeas data é um instituto previsto para quando alguém tem, uma entidade tem informações nossas e não quer fornecê-las para a gente. Então, por exemplo, é que isso está muito diferente nos dias de hoje. Por exemplo, eu preciso de uma certidão negativa da Justiça, do cartório eleitoral. O cartório eleitoral não quer me dar essa certidão negativa. Não vamos atender André é uma chata, André não sei o quê, André não sei o quê. Eu entro com o quê? Pumba, habeas data, direito de ter informação. Tá? Existem muitos, e quando a gente quer, desculpa o termo, zoar com algum colega, zoar alguma coisa, a gente usa essa expressão aqui, jus quer dizer direito, tá? Sperneandi. O que vocês acham que é?
É a pessoa que está teimando alguma coisa. Direito de espernear. Pode espernear à vontade que você vai perder esse processo, meu filho. A gente, nossa, quando eu leio isso contra mim, eu fico tão louca da vida. Mas é porque eu sou a intermediária, tá? O advogado ele é um profissional de meio, eu sou a intermediária entre o direito da pessoa e a decisão do juiz. Eu só faço meio de campo. Mas, assim, é muito legal usar jus esperneandi. E fala também, falando no latim, mostra também, além de mostrar erudição, mostrar conhecimento, pensa, você está colocando, às vezes, o seu bem da vida. Você pode estar com um paciente, com um parente, um amigo, uma mãe, uma esposa internado, e você vai querer um advogado mais simplesinho, aquele meio mais mano, ou você vai querer aquele bonzão mesmo. Então, não é porque ele sabe expressões latinas que ele é o bonzão, mas você vai querer o advogado bonzão, o advogado que mostre melhor técnica. Tá? Isso vale aqui, a gente dividiu um pouquinho, mas vale aqui como vale nos Estados Unidos. A gente vai sempre querer o melhor advogado. Tá? E isso aqui faz fama. Começa a fazer fama por quê? Porque as outras partes, outros advogados começam a ler. De repente, a gente divulga muito entre nós o que a gente acha. Então, às vezes eu acho uma coisa boa, eu mando para 5, 6 colegas. Gente, olha isso aqui que fulano fez, que legal que foi esse raciocínio, que tal, não sei o que. Circula, isso dá uma boa captação de clientela para a gente e mostra erudição. Então, assim, não adianta fugir do latim. Saber algumas expressões, usar de vez em quando, mas a gente não estuda gramática latina, não estuda declinação de verbo, não estuda nada, estuda expressões latinas. Se vocês procurarem uma resenha do primeiro livro que eu mencionei, Português no Direito, do Ronaldo Caldeira Xavier, ele traz bastante expressão latina para a gente. Deixa eu só complementar, por favor, Juliano. Sim. É o seguinte, tem um artigo, uma vez eu vi um artigo de direito, né? Que era exatamente assim o título. Rebus sic stantibus versus pacta sunt servanda. Isso daí só advogado que conhece consegue entender pelo título do que se trata, porque é latim puro. E são 2 institutos que estão no nosso novo Código Civil. E se a gente quiser ser cidadão aqui no Brasil, desculpem, mas a gente precisa conhecer um pouquinho de latim também para poder entender o direito, porque são 2 institutos que regulam os contratos. E tudo na nossa sociedade é contrato. Então, para ser tradutora, isso que eu queria de tempo jurídico, você precisa conhecer um pouquinho de latim para ser tradutor da área jurídica, né? Porque como é que você vai ler você não entende nem o título do artigo, então como é que... Então eu acho que é interessante sim o latim. Só para comentar com vocês, eu concordo plenamente com você. Não é porque você é advogado que você tem que saber latim, mas o tradutor de jurídico tem que conhecer um pouco de latim, sim, senão ele vai se perder bastante. Mas nesse caso aí, você, quando estiver fazendo uma tradução dessa com palavras em latim no meio do texto, você não vai deixar? Fica em latim e inglês, fica em latim e português também, né? Quer dizer, até facilita, mesmo que você não entenda, mas deixa do jeito que está, ou não? Não, depende, você tem que explicar também, senão, às vezes, numa nota de rodapé, não, depende de quem é o leitor, né? Depende da exigência. A tradução sempre tem que ver o leitor, né? Pode colocar nota de tradução, 2 pontos, significa tarará versus tarará, que na verdade o que ele está querendo dizer aqui, deixa eu colocar aqui o pacta sunt servanda, antigamente, antes do Código de Defesa do Consumidor, o que estava no contrato era lei, acabou, está no contrato, fechou. Tá? E com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis mais perfeitas do mundo, só que não se aplica, né? Mas, enfim, uma das leis mais perfeitas para a proteção do consumidor é essa questão do pacta sunt servanda, ou seja, os pactos têm que ser respeitados. Nem vou entrar aqui no genitivo, nas conjugações aqui, nas declinações do latim. Esse instituto, isso foi sendo minimizado para falar o quê? Para falar que a situação tem que se adequar ao melhor possível. Tá? Então, a vinda do Código de Defesa do Consumidor diminuiu a força de alguns contratos. Então, por exemplo, consumidor, tá? Vamos dizer que vocês tenham pago essa palestra. Ela é gratuita, né, Juliano?
Ela é gratuita. Vamos dizer que vocês tenham pago. Ou mesmo vocês não pagaram, não tem problema, o Juliano ofereceu, tá? E aí, digamos que chega na hora H e não tem ninguém aqui para dar essa palestra. O Juliano tinha uma obrigação. Vocês têm um contrato feito. A partir do momento que vocês estão entrando na sala, vocês têm um contrato feito. Então, vocês podem cobrar do Juliano, mesmo a palestra sendo gratuita, vocês podem cobrar do Juliano? Podem. Podem cobrar sim. Por quê? Porque ele ofereceu um serviço para vocês e ele não entregou esse serviço. Tá? Olha a importância do direito, mesmo grátis. E só uma coisinha, existe o direito por ricochete. Tá? Você sabe o que é ricochete? O bate-volta? Existe o direito por ricochete. Então, por exemplo, se o meu filho, vou falar porque eu não acredito nessas coisas. Se o meu filho vem a falecer num acidente, venha se machucar num acidente de carro, eu posso até pedir danos morais por ricochete, porque ele é meu filho, porque eu estou sofrendo por ele. Então, olha quanta coisa no direito, e a gente precisa saber, quando vem um contrato para a gente, quando vem alguma coisa para traduzir, como é que esse tipo de coisa funciona lá, como é que funciona nos Estados Unidos. Então, por exemplo, falando de crime, vocês já ouviram falar, em filme, quando uma pessoa é acusada de homicídio de primeiro grau? Já ouviram falar isso? Já, todo filme tem. Todo filme tem. O que é homicídio em primeiro grau? A gente fala, mas o que é isso? Homicídio em primeiro grau é aquele homicídio com intenção, que a gente chama de dolo. Deixa eu apagar aqui. É homicídio doloso, então. Oi? Não existe homicídio em primeiro grau em português, existe homicídio doloso, não é isso? Exato, só que existe o doloso. De primeiro grau é doloso qualificado. O que é doloso qualificado? É aquele em que você impediu que a vítima desse resistência, que você usou meios cruéis, que você usou tortura, enfim, uma morte horrível. Uma morte horrível. Tá? É o doloso qualificado. Qualifado, você escreveu aí. Qualifado. Isso, isso. Qualificado. Tá? Sim. E o que é um homicídio culposo? O que é um crime culposo? Que, aliás, anda na mídia aí há algum tempinho, né? Essa questão do estupro, não existe estupro doloso, estupro culposo, enfim. O culposo, ele pressupõe negligência, imprudência ou imperícia. São mais ou menos autoexplicáveis, tá? A imperícia, ela diz respeito à nossa profissão, tá? Então, por exemplo, enquanto advogada, se eu perder um prazo para o meu cliente, eu cometi um ato, não vamos falar de crime, um ato culposo por imperícia. Imprudência diz respeito àqueles cuidados que a gente deve ter no dia a dia. Então, por exemplo, uma mãe que deixa um frasco de remédio à mão para uma criança e a criança toma aquele remédio. Ela cometeu, sei lá, lesão corporal culposa. Corporal. Tá? Desculpa, essa aqui é negligência. Imprudência, se você é imprudente no trânsito. O próprio Código de Trânsito traz modalidade disso. Se você é imprudente no trânsito, você pode ser responsabilizado criminalmente ou civilmente. Então, a gente tem também essas duas esferas, né? A esfera civil e a esfera penal. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, alguém tem alguma dúvida? É muita terminologia jurídica, gente, é muita terminologia, bastante coisa, por isso que eu indiquei aqueles 2 livros que vão ajudar bastante. Então, o first degree, em inglês, é mais grave do que o second degree.
É isso? Exato. First degree, você matou, bem matado, assim. Matou e matou de novo e deu a ré e foi para cima e voltou. Coisa Então, que sempre imagina. que a gente ouvir first degree, a gente traduz como doloso. E second degree, Doloso. culposo. Exato. O que for. Então, a gente tem que conhecer esse tipo de coisa. Um contrato que eu queria partilhar com vocês, não é bem um clássico, eu li... Alguém leu 50 Tons de Cinza? O que Sim, o eu Gray li, eu li. faz? O que o Gray faz com a Anastácia, né? Não lembro agora o nome dela, mas ele faz um contrato de prestação de serviço, né? Exato. Ele tem um contrato e eu tenho esse contrato aqui. Vamos mexer nele? Dá tempo de a gente dar uma olhadinha nele. Dá tempo. Mas o Flávio fez uma pergunta aqui, como é que se traduz common law? Ou qual é a coisa relativa a common law em português? Rapaz, é o seguinte, Juliano, muitos traduzem aqui no Brasil por, por direito comum. É uma tradução meio que foge um pouco, não foge? Foge. O que a gente traduz por common law, como... Deixa eu apagar aqui. Quer ver? O direito norte-americano, ele é baseado nos costumes, nos precedentes, aquilo que o Juliano tinha mencionado para a gente. Nós usamos o civil law, um sistema de leis. Isso não quer dizer código civil, quer dizer o sistema de leis. É como se fosse jurisprudence, mas é o sistema de leis que é usado. Então, enquanto nos Estados Unidos, embora existam leis, abrem-se casos, abrem-se precedentes. Então, a gente vê no filme, a defesa vai invocar, vai chamar o caso, o Estado contra fulano, John Doe, sei lá, fulano de tal. Está pedindo para que se use aquele precedente no qual, sei lá, o cara matou alguém à facada, mas o cara estava demente e tal. Usa esse tipo de precedente para tentar que a mesma pena, o mesmo benefício seja trazido para eles. E não é isso que acontece conosco. Nós estamos no civil law, nós estamos na lei, isso aqui não é lei, mas vale. Nós estamos na lei escrita, nós estamos aqui no código, tem que fazer direitinho o que está na lei, tá? Para você ser processado ou não ser processado. Então, por exemplo, no Código Penal, nós temos imperativo, matar alguém, pena, 4 a 20 anos. É imperativo, matar alguém. Você fala, nossa, você está mandando matar? Não, se matar alguém. Mas está exatamente dentro da lei. Tanto que na parte penal, nós temos também um princípio constitucional, se a lei não definir isso como crime, você não pode ser julgado. Tá? Não existe tal crime. Se a lei não falar que tal coisa é crime, você fala, acho que isso é criminoso, deixa eu olhar, não tem na lei, não é crime. Tá? Então, o common law, ele se baseia nos costumes, e o civil law se baseia na lei, que é o nosso sistema. Obrigado, Andréia. Uma outra dúvida. Um exemplo, eu saí do Brasil e estou morando nos Estados Unidos. Estou morando lá nos Estados Unidos. De repente, me formei em tradução, fiz curso de especialização na área jurídica. Eu, como brasileiro, eu tiro uma certidão de dupla nacionalidade para ser norte-americano. Eu posso prestar serviço na área jurídica morando nos Estados Unidos? Você tem que fazer faculdade de Direito lá. O único país que faz equivalência de diploma de advogado é Portugal. Lá você pode prestar alguns serviços, tá? Com paralegal, você pode prestar alguns serviços, mas você não vai ser um attorney, não vai ser um lawyer, você não vai conseguir.
Então, você pode prestar alguns tipos de serviço e lá eles não são tão rígidos como nós, né? Nós, a OAB, alguém pôs o pé para fora ou alguém tentou entrar ilicitamente, a OAB já pega, tá? Lá nos Estados Unidos, não. Tem alguns serviços que você pode prestar, mas a figura que existe é a figura do lawyer, né? A figura do advogado. Tanto que existe uma brincadeira... Esqueci como escreve lawyer. É isso mesmo. Existe uma brincadeira entre lawyer e... É lawyer, né? Que é mentiroso. Liar. Liar. É, liar. É. Então, existe aí essa troca, essa brincadeira de advogado e mentiroso, que a gente fica com o tradutor e tradutor e por aí vai. Então, assim, nem tudo, né, Flávio? Nem tudo que a gente consegue fazer aqui, a gente consegue fazer lá. Então, está acabando o nosso tempo. Sim, pode falar do contrato aí. Eu acho que a gente ainda pode estender mais uns 10 minutinhos, se você quiser. Não, por mim tudo bem. Vamos dar uma olhadinha no contrato do Sr. Gray da Anabelle? Deixa eu ver como é o nome dela. Mas vai abrindo aí. Anastácia. Opa, não. Já abriu aí para vocês? Não. Anastácia, sim. Abriu. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é esse aqui. Tá grande o suficiente para vocês? Tá? Então, olha aqui. Made this day, tá? A data de início do contrato. Então, vamos pensar um pouquinho, ó. Será que assinado não é informal para um contrato? Porque o contrato mesmo que a gente vai fazer, ele é carregado de termos jurídicos, de brocados, enfim. Será que assinado não é informal para um contrato? Então, a gente usa, ao invés de made, a gente vai usar celebrado, né? Ao invés de feito, assinado, a gente vai usar celebrado, a gente vai usar firmado. Será que this day, hoje, não é informal para um contrato? Sim, na presente data. Qualquer um de vocês que tenha feito uma escritura de casa, algo mais formal, no presente dia, na presente data, tá? É o mais usado. Então, quando a gente começa a traduzir algumas espécies de documentos, a nossa memória de tradução vai começar a ficar vai ficar bem alimentada. Por quê? Porque alguns termos não vão mudar, tá? Aqui embaixo, como se escrevem as datas em português jurídico? A gente escreve dessa forma. Então, se vocês tivesse aqui à mão a minha certidão de nascimento, aos 28 dias do mês de outubro de 1971, e por aí vai. Vocês podem pegar vários documentos que vocês têm na casa de vocês e vocês vão ver uma padronização. E vocês podem e devem usar essa padronização na tradução. Por quê? Porque é isso que qualquer cidadão aqui vai reconhecer. Não é? Quem tem filhos, é tudo ali certinho. Nome do pai, nome da mãe, nome dos avós paternos, avós maternos, onde nasceu, é gemelar. Tudo isso vai ser padronizado. Vocês vão traduzir isso tudo de uma mesma maneira. Por quê? Porque você vai trazer isso para o seu cliente brasileiro. Tá? Então, quem já passou por separação ou por inventário, saibam quantos esta pública escritura de inventário e partilha virem, que aos 12 dias do mês de setembro de 2011, nessa cidade compareceram. Tá? Podem pegar documentos de vocês vão ver que está escrito dessa maneira. Então, como eu falei, ó, referência, leia mais, migalhas.com, Law English. Between, tá? O contrato feito entre, né? Será que a diferença entre by, como está aqui em by and between, que aparece em contrato em inglês, não tem diferença de sentido. By e between é um couplet redundante.
Faria diferença a tradução ou seria sempre entre? Em português você traduz entre. Contrato feito entre Andréa, e estou vendo aí em cima, e Val. Contrato feito entre nós duas. Aqui está qualificando o dominante, Mr. Christian Grey, tá? The Dominant. Aqui, como é que a gente traduziria? Tudo bem, isso aqui é uma ficção e tal. Ele é o contratante. Toda vez que vocês virem palavras que é feio assim, tá? Querelante, embargante, contratante, é a pessoa que faz, tá? Requerido, contratado, terminou em ado, edo, ido, é a pessoa que vai executar a ação. O contratante é aquela pessoa que quer a prestação de serviço e o contratado é aquele que vai fazer a prestação de serviço. Então, quem é que vai pagar? É sempre o contratante. E quem que vai fazer? O contratado. E a gente tem direitos e obrigações entre eles. Tá? Vamos baixar mais um pouquinho. Residente em, residente a. Vocês já ouviram falar em residente domiciliado? Alguém tem alguma noção da diferença? Eu acho que residente é onde você mora e domiciliado é onde você tem uma casa que você não obrigatoriamente mora, não sei. Vamos lá. Residente é onde você mora. E domiciliado é onde você pratica o seu trabalho, o seu serviço, onde você pratica os seus atos da vida civil. Tá? Então, eu que trabalho em casa, nós tradutores que trabalhamos em casa, nós somos residentes e domiciliados no mesmo endereço. Mas eu poderia ter um contrato, por exemplo, eu saí da cidade de São Roque e vim para cá. Se eu tivesse deixado o escritório lá, eu seria residente em São Paulo, a rua tal, 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 domiciliada em São Roque, a rua tal, tal, tal. Isso é muito importante para as leis, para um contrato, enfim, por quê? Saber onde a pessoa pode ser achada. Se ela tem 2 endereços, você precisa saber onde ela pode ser encontrada. Então, é importante a gente distinguir residência de domicílio. Tá? Então, ó, aqui, Miss Anastácia, the submissive, tá? A submissa. Títulos são incluídos em contratos em português? Não. Não são. A gente coloca fulano de tal, não é? Quem já fez algum contrato, alguma escritura, alguma coisa, vai falar o quê? Andréa Ferreira. Então, elimina o senhor, elimina a senhora. Elimina o senhor, elimina a senhora. O que vai acontecer? Vai qualificar o estado civil e a profissão da pessoa. Então, vai falar fulano de tal, por exemplo, Juliano Martins, brasileiro, nacionalidade, casado, residente domiciliado na rua tal, portador do RG tal, do CPF tal. Não sei se ele é senhor, não sei se ele é rapazinho, não sei se ele já é idoso, não sei nada dele. Eu só sei que ele é Juliano. E idem as mulheres, tá? Se é casada, se não é, senhora, senhorita, vovó, bisavó, não. O que é importante para o direito é se a pessoa é maior ou se é menor de idade. Idade civil no Brasil, 18 anos. Nós temos 3 maioridades no Brasil. Vocês sabiam disso? Pensei que era só 2. Nós temos a maioridade eleitoral aos 16 anos, a maioridade civil aos 18 e a maioridade penal aos 18. Aos 18 também?
Maioridade penal aos 18. E civil, as duas. Civil. Por quê? Na lei anterior, que entrou em vigor em 2003, a maioridade era 21 anos. Então, isso para mim era muito injusto, porque eu estava no 5º ano de direito com 21 anos e não era maior de idade. Eu falava, mas que coisa! Eu poderia ter prestado o exame da ordem com 21 anos, ser advogada e eu continuaria sob a tutela dos meus pais. Na lei anterior. Então olha já que mudou, né? interessante. Olha que interessante isso. 3 maioridades distintas. Você pode votar, mas você não pode dirigir. Muita coisa em direito para aprender. Não precisa aprender a fundo, mas muita coisa em direito para aprender, muito, muito estudo. Então, voltamos. Tira o senhor e a senhora. Endereço. A gente traduz endereço? Não. A gente não traduz endereço. Tá? Se o nome da rua onde eu moro está cheio de nome indígena, vai ficar o nome indígena, não vou procurar tradução nenhuma. Aqui, the parties agree as follows. As partes concordam com os termos abaixo. Tá? Será que um contrato tem termos ou cláusulas? Eles são sinônimos ou diferentes? Contrato tem termos e cláusulas. Não são sinônimos e a palavra é capciosa tradução. Tá? Palavra termo pode significar instrumento, auto, feita em contrato ou lei, limite de prazo. E instrumento, aqui ó, beginning or end of a period, of time. É um falso cognato esse aqui. Vocês conseguem ler a tela? Conseguimos. Tá? Então, term se refere ao próprio prazo e não às delimitações dele. Tá? Todo esse material, se vocês quiserem, eu disponibilizo para o Juliano manda para vocês. E aqui, ó, e por aí vai indo. Vocês concordam com essa tradução aqui do item 2? Eu concordo. E se ela não existisse, o que você colocaria, Juliano? O que não existisse? Não, se não tivesse colocado a tradução aqui, você chegaria perto disso? Eu teria botado deste contrato, eu teria Então, feito algumas coisas assim. Entendo. Primeiro que a gente não tem nunca duas traduções iguais, né? O que eu aconselho vocês, muito, 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 gente, ler, ler, ler e ler, tá? Qualquer jornal traz notícias com palavras jurídicas, qualquer livro, muitos livros trazem notícias com palavras jurídicas, situações jurídicas, e aí vocês têm que parar e se perguntar, falar, bom, deixa eu tentar ver isso aqui, onde se encaixa. E cada um na sua casa deve pegar certidão de nascimento, né? Quem é mãe tem mais de um filho, mãe, pai tem mais de um filho, pega a sua, pega a dele, comparem as palavras e vocês vão ver que são fórmulas sacramentais, elas não mudam. Elas realmente não mudam. Tanto que o meu dicionário do De Plácido e Silva, eu conservo o lá de 1900, comprei em 89, eu acho, 89 ou 90, porque eu sei as atualizações de lei que aconteceram. Mas as fórmulas, a maneira de falar, elas são sacramentais, elas são sagradas, são como se fosse uma Bíblia, para a gente poder traduzir, principalmente nessa área de contrato. Tá? Tem que usar as mesmas palavras, tem que usar as mesmas expressões, tem que usar o mesmo fluxo de informação para a gente poder fazer uma boa tradução. Então, além de ler, leiam os contratos que vocês fizeram. Quem mora em casa alugada, por exemplo, dá uma lida no contrato. Você fala, mas eu não vou saber se ele está certo ou não. Não, mas eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que você leia e que você marque as palavras que você não entendeu, aquelas que você entendeu no contexto, mas que você não compreendeu, que você não conhece. Por exemplo, quem paga aluguel
tem essa palavra aqui, não tem? Calção. Sim. Tá? O que é calção? Quantos tipos de calção existe? Existem vários tipos de calção para locação. Que tal dar uma olhada nessa palavra aqui e ir atrás do que é calção? Ver o que acontece. Outro que aparece é usufruto. Posse. Eu vi aqui que em inglês calção pode ser deposit. Isso. Mas o que acontece? No Brasil, nós temos alguns tipos de calção, e um deles é o deposit. A gente precisa ter certeza na hora de traduzir esse contrato se foi feito realmente o depósito ou do quê. Se depositou-se algo em garantia. Por quê? Porque a calção, ela pode ser, acabou a minha caneta, ela pode ser via fiador. Se é via fiador, foi um imóvel que foi, entre aspas, colocado como garantia, como depósito. Vocês entenderam, gente, como, embora seja complexo, o material que vocês precisam está na casa de vocês. Está dentro da casa, dos armários, das contas, dos livros, das certidões de nascimento dos filhos, dos documentos de compra da casa de vocês, de compra do apartamento, as cláusulas. Quem já viajou para fora e fez seguro de viagem, aquelas letras pequititicas e tal, que tal pegar e começar por ali? Sublinhar esse tipo de palavra e começar a tentar entender. Porque no contexto a gente entende. E fora do contexto? Você pegou a palavra ali sozinha, por exemplo, agravo. O que é agravo? Juliana, você sabe? É algo que piorou a situação? Fora de contexto, exato. Agravo de instrumento. É um recurso. Lembra daqueles tribunais todos que eu coloquei, tal? Agravo de instrumento é o nome de um recurso. Então, aí você me pergunta, mas existe esse paralelo nos Estados Unidos? Vamos ver se existe. Mas você não vai conseguir saber se você não entender o que significa esse recurso aqui no Brasil. Então, a regra número 1 é conhecer a própria língua, ninguém ficar afobado, falar, nossa, eu não vou conseguir aprender todos os termos jurídicos. Não é para ficar afobado, porque ninguém vai despejar toneladas de coisas jurídicas em vocês. Vão aos poucos. Se vocês tiverem um amigo advogado, vale a pena também falar com ele com ela, tá? Para tirar alguma dúvida. Mas assim, fica essa liçãozinha de casa para vocês. Peguem algum documento importante, pegue certidão de nascimento, pega a certidão de casamento, pega a certidão de nascimento averbada com o divórcio, grudada com... Vocês sabiam que se vocês tirarem a certidão de nascimento, quem for casado, o casamento está grudado na certidão? Vocês sabiam disso? Não. Pois A é. gente pode achar também exemplos dessas certidões na internet, não? Acha na internet, fora ter em casa, todo mundo tem em casa, acha na internet. Então, o que vocês têm que procurar? Modelos de contrato. Pode anotar aí, modelo de contrato de locação. Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já tenho 12 anos de experiência e grande parte dos materiais que eu traduzo tem a ver com direito também. São documentos, certidão de divórcio, casamento, nascimento, contratos muito variados. Então, assim, é uma área muito ampla, viu? Mesmo que você trabalhe em outras áreas, por exemplo, tradução de jogos, tem o contrato do jogo, tradução de não sei o que, tem o contrato daquela coisa. Então, assim, é uma área muito ampla e que a gente, assim, como a Tati sempre falou também nas aulas, se a gente souber pesquisar, a gente consegue fazer, né? Consegue. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Consegue. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade?
Tem um amigo meu aqui, o Alisson, que está assistindo, ele é advogado. A gente prolifera, né, Alisson? A gente vai brotando, né? Advogado vai saindo de tudo quanto é canto. Esses aqui são Eu queria alguns... saber qual que é a diferença entre acordo e contrato na hora de traduzir do inglês para cá ou de cá para lá. Aqui, ó. Acordo e contrato. Quando essas palavras podem ser usadas? Então, o acordo... Geralmente, no acordo, nós temos algum problema que antecede. Tá? Então, nós vamos fazer um acordo. Então, o Juliano bateu no meu carro. Para a gente não ir para a justiça, eu vou fazer um acordo. A gente vai fazer um acordo. Tá? Agora, se for para eu prestar serviços para a Cristiane, por exemplo, nós vamos fazer um contrato. Eu já entro aí na tradução. Deixa eu só passar esse aqui, peraí. Pronto, aqui vocês têm melhor, mais escrito, a diferença entre contrato, contract e agreement. Querem dar uma lidinha? Dou 2 minutinhos? Eu vou dar esse material para eles, para a gente não perder tempo aqui. Tá. Você me passa depois, eu compartilho. Tá. Mas é interessante isso que você falou. O direito está na vida da gente, por mais que a gente tente fugir. Lembra, Juliana, que eu sempre vivia falando, quero sair do direito e não consigo e tal. Agora, você não acha que o direito é torto? O direito é tardo e falha, a justiça é tarda e falha. O Rui Barbosa dizia que justiça que tarda é falha. Essa é uma frase famosa do Rui Barbosa. Sim, sim. Ela não é justiça. Se ela tarda, ela não é justiça. Né? Pois é, mas é tarda e falha. Só que a gente fica de lição de casa para vocês, tá? Pesquise na internet um contrato de locação, uma prestação de serviço, um contrato de prestação de serviços, compra e venda do que for, uma procuração e uma escritura pública. Só que eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, procurem vários. E vocês vão ver que as palavras são as mesmas. Muda, uma cláusula vai para cima, outra vai para baixo, uma está mais diminuída, outra está mais, que nem eu, verborrágica, está mais... Mas vocês vão achar sempre as mesmas palavras. Isso vai alimentar a memória de tradução de vocês e na hora de vocês fazerem uma tradução, você já tem metade do caminho andado. Por quê? Porque vocês já encontraram essas palavras e elas não vão mudar o significado no direito. Fora do direito, sim. Tanto que um dos sustos que eu tomei quando eu entrei na faculdade, entrei muito nova, era o legal. Como é que legal, gíria, nossa, é legal, é da lei? Eu fiquei, nossa, que é isso? Uma outra palavra que para nós é mega gíria, coisa. Oh, pega coisa ali. Não, coisa no direito, res. Falando no latim, se eu falar que é uma res pública, é uma coisa pública. Então, o latim tá aí, o direito tá aí, tá na cara da gente e dá para ganhar bastante dinheiro com tradução jurídica, porque como eu falei, né, Juliano, a gente vai alimentar a nossa memória de tradução e as palavras que vierem, a maneira de escrever, você já vai fazer ali a compatibilidade e você já tem ali metade do serviço pronto. É só começar a se dedicar, procurar esses exemplos, tá? Quem puder adquirir aquele material que eu falei, não é obrigatório, nada é obrigatório, claro, mas são materiais bons. André, eu tenho uma dúvida. Pode parar de compartilhar a tela, André, porque eu acho que a gente já está no final aqui, né? Então, vamos só para as últimas perguntinhas. Pode falar. Uma pergunta, Andréia. Em alguns casos, para prestar trabalho de tradução na área jurídica, tem que ser tradutor, tem que ser concursado juramentado? Então, se o documento que você precisa, ele vai, por exemplo, para a justiça, vai para um processo, ou por qualquer outra razão, precisa ser feito por um tradutor juramentado, sim, o tradutor juramentado, ele presta concurso,
tá? Que é feito pela Junta Comercial do estado, dos estados. Então, quando a Bahia lança um concurso, não é quando São Paulo lança, não é quando o Ceará lança. Aí você se torna um tradutor juramentado, mas você não tem salário. À medida que as pessoas vão te procurando para uma coisa, para outra, para outra. Então, dando um exemplo bem básico, tá? Eu tenho um irmão que mora fora, a nossa mãe faleceu e eu precisei de uma procuração dele para poder vender a parte que era, enfim, a parte que era dele, que ele recebeu da minha mãe. Então, ele estava nos Estados Unidos, mas se a gente fosse trocar, teria que ser feita uma tradução juramentada para que eu pudesse receber essa procuração. Então, o juramentado, ele tem o que a gente chama de fé pública, tá? Isso é muito importante porque pode dar cadeia para o juramentado. Então, ele atesta por fé que o original foi apresentado para ele. É uma fórmula que vocês também vão achar. Atesto por fé que o original foi conferido por mim, tarará, tarará, tarará. Ele não recebe salário, ele continua a fazer qualquer outra coisa que ele continue fazendo, seja ele tradutor, ele pode ser dono de casa, pode ser o que for. Mas o tradutor juramentado é só via concurso e só quando a lei requer esse tipo de documento. Você se divorciou nos Estados Unidos. Você vai ter que trazer a tua certidão de nascimento para cá, fazer a tradução dela, passar por um sistema legal e aí você consegue o seu divórcio aqui. Senão, aqui no Brasil, você continua casado. Porque aconteceu comigo, Andréia, um engenheiro civil cubano que mora aqui na cidade de Guarulhos, ele me ligou, né? Queria que eu traduzisse para ele um documento, que era uma obra que ele tinha pegado, só que esse documento estava em espanhol. Traduzi para o português. Como ele reside aqui, só que eu tinha que ser tradutor juramentado. Aí, infelizmente... Foi esse serviço. E em São Paulo é muito raro abrir um concurso público. O último foi em 99, né, Juliano? 98. 98. Bastante tempo. Mas, assim, a maioria das traduções que acontece, pessoal, não é de tradução juramentada, certo? E, assim, eu traduzi muitos contratos, muitos documentos e nunca me pediram. E também, se tivessem pedido, eu não poderia ter feito, né? Que fosse juramentado. Então, assim, é possível você traduzir todo tipo de coisa sem ser tradução juramentada. Agora, se o cliente tiver essa exigência, aí ele vai procurar alguém que seja juramentado. Mas não é isso, né? É basicamente isso. Mas, assim, sem ser juramentado, também é possível você traduzir muitíssimos contratos e peças legais e documentos que eu, constantemente, todo mês, traduzo muito material desse para as agências internacionais que não precisam que seja juramentado. Então, a maioria não precisa, realmente. Exato. Por exemplo, uma agência que peça para o Juliano para fazer a tradução de um contrato de prestação de serviços, né, Juliano? Querem um modelo para eles, então eles mandam o contrato de prestação de serviços que eles tenham para você traduzir para eles já terem lá pronto. Não precisa ser juramentado. Eles só querem um contrato de prestação de serviços. Só uma dica, gente. Só uma dica. Quando você está traduzindo algo que é juramentado, até o carimbo que está lá, que está escrito no carimbo, você tem que traduzir. Você tem que traduzir o que está na lateral, o que está embaixo, o que está no rodapé. Se o cara escreveu lá, o digníssimo titular assina, você tem que traduzir o que está escrito. Você tem que traduzir absolutamente tudo e dizer onde está. O carimbo diz isso. Você tem que fazer. O juramentado não pode dispensar, como na tradução livre, alguma coisinha que está lá. Então, assim, não se metam a fazer, porque em outros países a pessoa não precisa de um concurso. E, às vezes, tem colegas que nos pedem de outros países. Eu já peguei essa experiência, tive muita essa experiência. Colegas que não precisam, porque na Itália, por exemplo, basta você ir a uma delegacia lá, ou uma, como é que se diz? A prefeitura local, e você se cadastrar como tradutor. Não precisa fazer todo um processo, nem aqui em São Paulo é a junta comercial que faz, né? E alguns estados, como faltam tradutores, eles aceitam
tradutores livres. Então, tomem cuidado, que a juramentada você está pondo a sua responsabilidade e você está se tornando um agente público. Tomem muito cuidado. Não façam tradução juramentada. Não tem como fazer, na verdade. Não tem como uma pessoa que não é juramentada fazer uma tradução juramentada. É impossível. Não, em outro país sim. Em outro país sim. Em outro país você faz. Eu fiz tradução de italiano para outros países. Existe sim, Juliano, existem brechas. Você traduz para um tradutor e o juramentado assina. Existem brechas. A responsabilidade é dele. Mas você tem que tomar cuidado. Aí a gente não é nem brasileira, é mundial. Só para explicar o que ele está falando, se, por exemplo, eu preciso hoje, tá, de alguém que traduz um documento que veio da Sérvia, sei lá, da Moldávia, e não tem quem faça, não tem juramentado para esse tipo de idioma. O que vai acontecer? A lei permite que seja feito um tradutor, seja pego um tradutor ad hoc. Ad hoc quer dizer para o ato. Tá? Então, a lei vai permitir que uma pessoa que seja certificada num desses idiomas aí dos países que eu falei, vai permitir pela ausência de tradutor juramentado, mas ele é ad hoc, para o ato. Ele só vai fazer aquela tradução com fé pública, como se fosse juramentada por conta disso. É para aquele ato e para nenhum ato posterior? É só para aquele ato? Para aquele ato. E tem que ter autorização para isso. Então, é uma capacidade momentânea da pessoa. Exato. Hoje eu falo, sei lá, a língua do P, ninguém mais fala, e alguém precisa que eu traduzir. Aí, putz, André conhece a língua do P. Aí vão me chamar. Você paga e eu seria uma tradutora e vai estar escrito tradutor ad hoc. Aí vem os termos em latim. A gente começa a aprender os termos em latim, você já sabe. Eu, às vezes, atuo como advogada ad hoc. Quando tem uma pessoa presa, está acontecendo uma audiência, me puxam para dentro do fórum, doutora, precisa de alguém, porque o preso não pode ficar sem advogado. Consta lá na ata de audiência que eu fui nomeada ad hoc. Então, por isso a importância dos termos em latim. Se você vê que tem aqui um ad hoc no documento, você fala, alguém apareceu no meio do caminho aí, porque quem precisava estar não estava. Então, tem alguém ad hoc ali. Em delegacia, vocês vão ver isso, funcionário emprestado de prefeitura. Então, na delegacia, você tem um escrivão ad hoc. Muitas vezes, basta vocês pegarem qualquer coisa jurídica da casa de vocês, boletim de ocorrência que infelizmente possam ter feito, como eu falei, procuração, escritura, inventário, vocês vão achar bastante termo jurídico e vão conseguir começar a entender por quê. Vocês vão começar a olhar com outros olhos, começar a ver com outros olhos esse tipo de coisa. Aí falar, mas é linguagem técnica. Bom, eu não consigo fazer tradução de manual de liquidificador. Não está na minha capacidade técnica. Juliana diz que consiga. Nunca fiz de liquidificador, mas já fiz de outros equipamentos. Então, e foi com o tempo, não foi, Juliana? No começo, né, os primeiros, dava aquele susto. Depois, gente, alguma recomendação de curso não superior de noções básicas de direito, algo que seja bem estruturado? O curso que eu vou dar, é o único que eu conheço. Porque é o seguinte, eu estou cansada. Já tinha falado isso, lembra no Poliglotar do ano passado, Juliano? Eu estou de saco cheio, desculpem falar, a sua advogada. O que você faz? A sua advogada. Eu tenho um caso assim, isso chama consulta, isso é pago. Olha, eu posso estar comendo sanduíche, eu posso estar na manicure, eu posso estar fazendo o que for. Não, você é advogada, olha, o filho do sobrinho da tia do meu irmão, desgrilo, aí que coisa. Então, a minha ideia qual é? Eu quero fazer um curso ano que vem, porque eu estou terminando pós, terminando faculdade, terminando tudo. Eu quero fazer um curso de direito para leigos. Mas, por enquanto, para efeito de material, pegue aquele livro do Ronaldo Caldeira Xavier, Português no Direito. Aquele livro lá vai dar muita noção, gente. Não precisa nem comprar o dicionário do Plácido e Silva, que esse deve estar meio dificinho de achar e, é meio carinho. Mas o Português no Direito, gente, honestamente, indispensável. O que a gente pode
passar aqui, eu vou escrever aqui para vocês. Depois André, você vai botar aqui no bate-papo? Isso. Esse aqui é o dicionário jurídico mais usado. Marcílio. Dicionário do Marcílio. É só jogar no Google, vocês já acham o dicionário, já puxam. Mas a ideia hoje era que vocês conhecessem um pouco do sistema jurídico brasileiro, para a gente poder ir para o sistema jurídico internacional. É idêntico à tradução. Se você não souber o seu idioma, como é que você vai traduzir? Então, se você não souber como funciona um pouquinho do direito, como é que você vai traduzir? Fica complicado. Excelente. Então, pessoal, acho que a gente já avançou bastante aqui, né? Vamos finalizar essa aula. Obrigado, André. Foi ótimo aí. Obrigada, muito bom. Faça a Acho que lição o de casa, pessoal, tá? apareceu bastante gente aqui, mais de 20 pessoas participaram. Vou Legal, botar no obrigada. YouTube e mais gente vai assistir também. Tá, joia. Então, pessoal, até mais. Obrigado. Obrigada, Tchau, Andréia. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigado.